PowerPoint, porque eu acho que é importante a gente explicar a nota, que aí alguns... Essa dúvida, eu acho que foi do Everton, é importante. Então, como é que vai ficar a nota do GB? Né? A nota do GB é 10% de quem? 10% da média da pré-aula, tá? Mais 40% da média do pós-aula dos questionários, mais 50% do questionário. E aí o questionário já com a recuperação. Tá? Então, formou 10. Ou seja, 0,1 vezes o pré-aula. A média do pré-aula. Mais 0,4 vezes a média do pós-aula. Mais 0,5 a nota do questionário. Se vocês têm que me entregar a atividade 17, eu botei até sexta, né? Depois de sexta, assim que eu compilar, corrigir e lançar a nota, eu posso lançar a planilha com as médias. As médias de pré-aula eu já tenho, só está faltando uma nota do pós-aula para eu ter a média do pós-aula, do está faltando uma atividade, né? Então, até agora, eu tenho atividade, está faltando uma atividade. Eu não tenho a nota completa ainda, mas a partir do momento que vocês entregarem a atividade 17, fica completa. E aí, então, eu já vou ter fechado, já está fechado essa, fecha essa, e aí eu vou ficar guardando essa que eu só vou conseguir fechar na quarta-feira que vem. Tá? Então, são 2 etapas, esse questionário. Outra vez, quase ninguém precisou fazer a recuperação. Eu também acho que quase ninguém vai precisar fazer a recuperação, mas para ter garantias. Né? E acho mas sempre tem aquele que vai, né? Eu sei que semana que vem eu vou ter que preparar grau C, mas enfim. Né? Então tá. Bom, assim, então aqui o colega pediu a questão 10 da atividade 17, tá? A gente vai fazer ela ao longo da live. Professor. Fale. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei um pouco na dúvida também sobre a 5 dessa última e a 6. Questão 5 da 17 e a questão 6 da 17, tá? 17. Deixa eu ver uma coisa. Quais são as questões da 17 que eu botei aqui? Botei a 10. A 10 da 17 eu vou resolver. Eu botei a 4. Depois a gente faz a 5 e a 4, a 5 e a 6. A 10 já está no PowerPoint. Então tá. Vamos lá. Aqui, conforme o que vocês me sugeriram naquela enquete, eu montei essa aula, né? Então, a primeira situação que me perguntaram era resolver essa integral, né? Da atividade 12, a 5 da atividade 12. Bom, essa integral aqui, ela é uma integral de substituição, né? Um fato importante que nós temos que ter em consideração é que esse 6 ele é uma constante de integração. E por ser uma constante de integração, ele sai para fora da integral. Né? Então, ele saiu para fora. Então, ele não interfere na forma que a gente resolve a integral. Bom, como é uma substituição, eu vou olhar para o denominador, né, que é o que nós temos mais evidente, e vou chamar esse denominador de u. Se eu chamo ele de u, o meu du vai ser menos 2dx. Dessa forma, se eu substituo, né, se eu pego aqui é meu u. Né? Agora, para eu ter um du aqui, eu tenho que multiplicar por menos 2. Então, se eu multiplico aqui em cima por menos 2, porque quando eu faço essa multiplicação por menos 2, isso aqui me vira, né, menos 2 dx equivale a 1 du, né? E aí eu tenho du sobre u. Bom, desta maneira,
Se eu multipliquei por menos 2 aqui, lá fora eu vou ter que multiplicar por menos 2, né? É o que aconteceu aqui, né? Então, dessa maneira, eu tenho que o U é 1x menos 2, 2x, né? O meu du menos 2dx, então ficou du sobre u. Se ficou du sobre u, então isso vai ser logaritmo de u, né? Bom, esse menos 3 é pelo fato que o 2 veio aqui para baixo, então ficou 6 que divide menos 2, ficou menos 3. Dessa forma, né, pessoal, eu tenho o seguinte, então eu vou voltar para a variável original. Qual é a variável original? É o x. A variável original é o x, então vai ficar menos 3 vezes o logaritmo de 1 menos 2x. E aqui, então, o professor ainda quis brincar com as propriedades da potência, então esse menos 3, né? Esse menos 3 está multiplicando o logaritmo, então ele passa como uma potência do argumento do logaritmo. Dessa maneira, como eu tenho um expoente negativo, né? Expoente negativo, então vira uma fração. Tá? Então, é um exercício de substituição, sem grandes mistérios, né? Mas é um exercício interessante. Vamos lá. Então, vamos para um cálculo de área. Cálculo de área é uma situação que eu digo assim, com certeza vocês serão questionados sobre isso. Sobre área não, sobre volume, principalmente. Mas é importante a gente falar desse exercício aqui. Tá. Então, como é que eu vou calcular essa área? Primeiro, vamos olhar para essa região. Que região é essa? Né? A região limitada. Essa curva, que é a curva verde, né? Deixa eu acho o verde mais parecido, esse verde aqui. A curva verde, essa aqui. A curva em preto, o y igual a 1, né? Ou seja, isso aqui, y igual a 1. E x igual a 0. O que é o x igual a 0? É o eixo, né? Então, o meu eixo é o x igual a 0, porque nesse ponto aqui, né? Ou seja, qualquer ponto sobre o eixo y, né? Qualquer ponto sobre o eixo y, x é igual a 0. Então, a região que nos interessa, né? A região que nos interessa é essa aqui. Certo? Essa aqui é a região que nos interessa. É a região que nós vamos calcular a área. Tá. Então, como é que vai ficar a integral de área aqui? Bom, eu vou fazer essa projeção, eu posso projetar essa área sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Na hora de resolver a integral, as integrais têm que ser o mesmo resultado. Eu vou primeiro projetar essa área sobre o eixo x, para ver como é que fica. Então, se eu estou projetando sobre o eixo x, ela vai ser de 0 até 3, né? Ou seja, eu estou projetando de 0, estou projetando essa área sobre o eixo x, então o x está variando de 0 a 3. É aquela história, é a curva que está por cima menos a curva que está por baixo. É a curva que está por cima, 4 de x mais 1. Menos a curva que está por baixo. Quem é a curva que está por baixo? Y é igual a 1. Assim que se calcula a área projetada no eixo x. Certo? Vamos resolver essa integral aqui. Vamos ver como é que fica. Depois eu vou fazer ela projetada no eixo y. Então, está aqui a integral, né? A curva de cima menos a curva de baixo. Tá. Muito bom. Então, como é que fica a integral de 4 sobre x mais 1? Né? Ou seja, eu tenho a integral de 4 sobre x mais 1 dx. Essa integral aqui é 4, né, que é constante, saiu para fora, sobre o quê? Dx sobre x mais 1. Ora, eu tenho dx sobre x mais 1, isso é 4
ln de x mais 1. Tem que fazer esse passo a passo aqui? Claro que não, eu estou fazendo esse passo a passo aqui porque eu sei que tem gente que não enxergou porque que eu saí direto de integral de 4 sobre x mais 1 e cheguei nesse resultado aqui. Ora, eu sei que vai ficar dx sobre x mais 1. A integral de dx sobre x mais 1 é logaritmo de x. É logaritmo de x mais 1, né? E fica direitinho esse formato aqui, du sobre u. Certo? Então, como fica perfeitamente esse formato du sobre u, eu já parto para cá. O 4 está acompanhando, como toda constante. Agora, a integral de 1. A integral de 1 é x. Bom, dessa forma, feito isso, nós vamos então para aqui, distribuir os limites, né? Então, 3 mais 1, 4, menos 3, menos, porque é o de cima menos o de baixo, vai ficar 0 mais 1, 0, né? Esse lado aqui, o lado direito, é todo zero, porque o logaritmo de 1 é 0. Então, se esse 4 passa como expoente, né? Ou seja, precisa fazer dessa forma. Eu só fiz dessa forma para chamar atenção, mas não precisa. Se você quiser já digitar 4 logaritmo de 4, vai dar a mesma coisa. Então, se eu botar 4 log de 4, eu fiz isso aqui, né? Simplesmente fiz isso aqui. Então, tinha 4 log de 4. Aí, esse 4 log de 4, esse 4 veio para cá, virou expoente. Então, log de 4 na 4 é 256. Ah, professor, se eu tivesse já pego a calculadora e fizesse 4 vezes o logaritmo de 4, ia dar o mesmo resultado? Ia dar o mesmo resultado. Sem problema nenhum. Só fiz nesse formato para chamar atenção. Tá. Então, se eu fizer o logaritmo de 256 menos 3, vai ficar 2,54. Certo? Bom, então essa aqui é a área daquela região. Ah, professor, mas você falou tanto em projetar isso no eixo Y. Então, vamos projetar isso no eixo Y. O que é projetar no eixo Y? É eu fazer essa integral, né, projetada no eixo Y. Né? Em vez de projetar tudo em X, eu projeto em Y. Eu vou olhar para o eixo Y. Então, a minha integral vai estar variando de 1 a 4. E eu vou ter uma função em y aqui, ou seja, eu vou ter que ter uma expressão em y, não uma expressão em x, de y. Quem é a minha expressão em y? Como é que eu vou obter essa expressão em y, né? Eu vou ter que partir dessa expressão aqui. Nesta expressão aqui, o meu y é isolado. Para eu ter uma expressão só de x. Então, eu vou inverter. Eu vou ter x igual a uma expressão de y. Eu vou, desta expressão aqui, eu vou isolar o x para o meu lado direito apenas y. Então, como se faz isso? Isso é bem importante. Então, o que acontece? Se eu pegar o y e permutar com o x mais 1, posso fazer isso? Pode, né? Porque se eu tenho 2 quintos, 2 quintos é igual a quanto? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ficar com 4 décimos, né? Ou seja, 5 vezes 4 é igual a 2 vezes 10. Isso aqui é uma propriedade importantíssima das frações, né? Ou seja, esse vezes, multiplicar esse por esse, é igual a este por esse. Ou seja, 2 vezes 10 é igual a 5 vezes 4. Isso é uma propriedade importantíssima das frações. Desta maneira, eu posso trocar, né? Eu posso botar o 10 sobre 5, né? Vai ser igual a 4 sobre 2. Ou seja, eu posso trocar, fazer essas trocas mantendo sempre o valor da fração.
O que acontece aqui, né? Mesma coisa. Isso é uma propriedade que eu vejo assim, por exemplo, lá em cálculo numérico, eu dou uns trabalhos lá, as pessoas não conseguem. Ó, mutar isso aqui, ó. Se eu trocar o y, se o x mais 1 tá dividindo, ele passa multiplicando. Mas esse y aqui, que vai estar multiplicando, ele pode passar dividindo. Ou seja, às vezes eles fazem coisas assim terríveis, assim, passam uma dificuldade tão grande, porque não fizeram isso aqui no começo. Tá? E se eu vejo que isso acontece em disciplinas minhas, imagino que acontece em outras disciplinas que precisa desse tipo de raciocínio. Mas, enfim. O que acontece? Assim, eu tenho um y aqui. Eu quero isolar o x. Mas o x ainda está x mais 1. Então, o que eu faço? Né? Esse mais 1 passa para o outro lado, menos 1. E ficamos assim. Então, a minha expressão que depende de y, nós temos que colocar dentro da integral, é qual? 4 sobre y menos 1. Ah, professor, posso somar 4y menos 1? Pode. É um trabalho extra, que eu não vou fazer. Mas se você quiser fazer, sinta-se à vontade. Então, no lugar de g de y, que a gente tinha que fazer integral de 1 a 4, g de y dy, né? Ou seja, o que esse g de y denota, né? Esse g de y ele denota uma expressão só em y, né? Ou seja, isso aqui é uma expressão em y. Então, quem é a minha expressão em y agora? Essa aqui. Né? É essa expressão em y que eu preciso obter. E essa expressão em y ela veio lá do começo, né? Ou seja, eu não tirei da minha cabeça por minha vontade própria. Então, agora ficou isso aqui. Agora, se eu for fazer a integral de 4 sobre y, ou seja, vai ficar dy sobre y. dy sobre y é o logaritmo de y. Integral de y. Né? Desta forma, o que nós temos? Né? Eu vou ficar com 4, vai ficar logaritmo de 4 menos 4, logaritmo de 1 menos 1. Olha só o que vai acontecer aqui. O logaritmo de 1 é 0. Então vai ficar 4 menos 1, 4 mais 1, vai ficar menos 3. Onde é que nós chegamos? Mesmíssimo valor, né? Mesmíssimo valor que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, vai fazer diferença a projeção sem x ou em y? Nenhuma. Fica a critério de cada um, né? Da visão de cada um. Se alguém achar que enxergou com a projeção em x, ok. Alguém enxergou a projeção em y, ok. Né? Nesse caso aqui, a gente tem a sorte das duas serem fáceis de integrar. Às vezes, quando a gente faz essa inversão de variável aqui, coisas não ficam muito simples, tá? A velha história, né? Se preocupem em fazer as coisas mais simples. Não inventem. Eu digo assim, ó, 100% das invenções de alunos em avaliação, tipo, ele está colocando aqui uma coisa horrível que ele não deu, é caminho para grau C, tá? Bom, vamos lá. Ele pede agora o volume, né? O volume do sólido gerado pela rotação completa em torno do eixo das ordenadas. Ou seja, ele vai rotar em torno do eixo das ordenadas, vai formar um sólido, né? Vai formar um chapéu de bruxa. Ele está pedindo esse volume. Como é que nós vamos calcular esse volume? Bom, então, novamente, para calcular esse volume, a gente vai ter que aplicar a fórmula do volume. Para aplicar a fórmula do volume, vou precisar conhecer uma expressão em y. Por quê? Porque ele está rotando em torno de y. Tá? Por sinal, a gente já conhece essa expressão, né? Essa expressão é essa aqui. A gente já fez, já obteve ela anteriormente, né? Ela saiu daqui, né? Ou seja, essa expressão aqui e essa expressão aqui representam graficamente a mesma coisa.
Ok. Então, vamos ver como é que ficou isso aqui. Então, substituindo na fórmula, eu vou ter um produto notável. Como é que eu resolvo o produto notável, né? Eu vou ter A mais B ao quadrado, a fórmula do produto notável, igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? O meu A é 4x, é 4y, 4 sobre y, e o meu B é menos 1, então vai ficar 16 sobre y ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8 sobre y, isso aqui vezes menos 1, mais menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Ou seja, exatamente o que nós temos aqui. E aí, então, nós aplicamos a integração. O que acontece quando a gente aplica a integração? Ah, professor, aqui não era logaritmo de y ao quadrado, né? Isso aqui é comunsíssimo o aluno pensar isso. Não, logaritmo é só quando eu tenho dy sobre y, né? Ou seja, logaritmo é apenas quando eu tenho du sobre u. Eu não tenho du na p, du não sei o que, né? Du com um monte de estrelinhas aqui. Não, é du sobre u. Du sobre u. Ponto, acabou. Tá? Então, fiquem atentos. Se não é logaritmo, então é uma u na p. Onde é que saiu tudo isso aqui? Né? Só para lembrar. Se eu tenho integral de 16 y ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter 16 y na menos 2, né? Se eu tenho y na menos 2, se eu for fazer essa integral, né? O que vai acontecer? Vai ficar 16 y menos 2 mais 1 menos 1 sobre menos 1. Aqui vocês já fazem isso lá desde cálculo 1, né? Aqui é a integral de cálculo 1. As integrais bem facinhas. Aí os alunos dizem assim, eu prefiro calcular integral do que derivada, dizem assim para mim lá em geometria. É bem fácil. E é fácil. Né? Então, e o outro ficou o logaritmo. 8 logaritmo de y. Agora, substituindo, né, em cima e embaixo, o que vai acontecer? Vai ficar menos 16 quartos. Como ficou menos 16 quartos? Que coisa horrível eu fiz aqui. Né? Coisa horrível aconteceu. O que eu sei de... Primeiro, vamos olhar para o sinal negativo, né? Esse sinal negativo corresponde a esse sinal negativo aqui, né? Por que ficou o 4 embaixo, né? Que é y na menos 1. Que é y na menos 1. Se eu tenho 16y na menos 1, é a mesma coisa que 16 sobre y, né? Ou seja, esse menos 1 implica essa implicação, né? Ou seja, ele está relacionado a um denominador. Isso aqui, espero eu que já seja assim, algo que está na corrente sanguínea de vocês, né? Afinal, vocês estão terminando o cálculo 2. Então, vai ficar menos 16 sobre 4, menos 8 no logaritmo de 4 mais 4, menos 16 sobre 1, menos ln de 1 mais 1. Bom, ln de 1 é 0. E aí eu tenho o seguinte, menos 16 sobre 4, menos 4. Menos 8 ln de 4. Eu vou ficar com 4. Menos e menos dá mais. Menos com mais dá menos. Né? Aqui é 0. O logaritmo de 1 é 0. Agora é fazer conta, né? Então vai ficar menos 4 com 4, manda embora. 16 menos 1 dá 15. Então vai ficar 8 ln de 4. Agora eu faço 15 menos 8 ln de 4, dá 3,91 vezes o π. Aí veio o dilema, multiplica ou não multiplica por π? Fica a critério do cliente. Da resposta. Se você tem 4 itens com π, para que multiplicar por π? Se você tem 5 itens, se você tem
Se você não tem itens multiplicados por π, você multiplica π. Né? Beleza. Vamos lá para a atividade 13. Essa questão da atividade 13, né? Qual era a ideia? Né? A ideia era que em aula, como diz assim, em aula foi apresentado o seguinte resultado. Aqui é um resultado de aula. Né? Então, quanto é que vale agora ele pede? Determine tangente de x sobre 6. Então, você tem na tabela, você tem uma tabela que diz que tangente de u é igual, a integral da tangente de u é igual ao logaritmo da secante. Então, quem é meu u? É x sobre 6. Né? Então, vou colocar x sobre 6 aqui. Mas, para isso, eu preciso fazer a compensação, né? Ou seja, o meu u é x sobre 6. Eu não preciso fazer toda aquela conta que eu fiz em aula, porque aquilo já foi feito. Isso já é um resultado pronto. Tá? Agora eu vou usar aquele resultado para resolver o meu problema. Então, quem é meu du? Isso é derivada, vai ficar dx sobre 6. Então, eu preciso multiplicar aqui por 6 e 6 lá fora. Dessa maneira, eu vou ter 6 integral de tangente de u, dx sobre 6 dá du. Bom, a integral de tangente de u é quanto? Integral tangente de u é 6 ln do módulo da secante de u mais c. Ora, o u é x sobre 6, então vai ficar 6 ln de quem? De secante de x sobre 6. Ah, professor, eu posso aplicar a propriedade dos logaritmos? Pode. Não faz. Ah, e é isso que eu estou dizendo aqui, né? Nessa sequência. Ou seja, eu lembro que quando eu corrigi isso aqui, a gente fez todo o desenvolvimento, outros não fizeram o desenvolvimento, outros nem fizeram. Mas esse tipo de coisa aqui, você já tem um resultado. Né? Eu podia ter dado outro resultado. Existem tabelas integrais com vários resultados prontos. Eu poderia ter pego um resultado lá e ter pedido, ó, dado que esse resultado é tanto, resolva isso. É só você trabalhar com U. Né? Não tem mistério nenhum. Mistério nenhum. Ou seja, você sabe, por exemplo, se você sabe que a F de U du é igual a uma F zona de U mais C, né? Qual vai ser o resultado de 3 da integral de F de 3x dx? Ah, que horror, eu não sei. Bom, isso aqui é a tabela, ó. A tabela diz que a Fzinha é igual a F zona. Ó, mas ao invés do U eu tenho 3x, então eu vou dizer que o meu U é 3x. Quanto é que vai ser meu du? 3 dx. Então, se eu multiplicar aqui por 3, eu vou botar 1/3 lá fora. Então, vai ficar 1/3 da integral de F de U du. Quanto é que é a integral de F de U du? Fzão de U. Mas ganhar o U, 3x. Pronto. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Então, mesma coisa. Então, tá. Então, aqui, novamente, toda aquela explicaçãozinha. Ah, professora, eu posso fazer a propriedade do logaritmo? Se quiser. Pode fazer, então. Vai ficar secante na sexta. Certo? Bom. Então, essa questão aqui, né? Como é que fica? Bom, aqui também eu vi uma outra dificuldade, e aqui aquela história, né? Tem que olhar para o gráfico e ver o que foi dito. O gráfico se apresentou uma legenda, a legenda para ser olhada.
A curva em verde corresponde a essa expressão aqui, então ela está por baixo. A curva em cinza corresponde a essa expressão aqui, então ela está por cima. Isso é importante na hora de resolver a integral? Sim, porque é o de cima menos o de baixo. A curva de cima menos a curva de baixo. Né? Da onde até onde? Ora, o gráfico está mostrando isso bem claro, né? De 0 até 1, né? Ou seja, é o que ele está dizendo aqui. E quando elas se cruzam, onde é que elas se cruzam? Elas se cruzam no 1. Se você tem dúvida que elas se cruzam no 1, você pode substituir aqui, né? Bota 1 aqui. Quanto é que dá? Raiz de 1, o y vai ser 1. Vou botar o 1 aqui, o que vai acontecer? Boto 1 aqui e boto 1 aqui. Se eu boto 1 em cima, dá 4. Embaixo, o que vai acontecer? 9 vezes 1 dá 9. Então, 25 menos 9 dá 16. Raiz de 16, 4. 4 que divide 4 dá 1. Então, realmente, elas cruzam em 1. Não tem que eu igualar. Para que fazer a parte mais difícil? Se está claro, se eu consigo ver ali, ó, claramente. Né? Então, se fosse num ponto muito fora da real, assim, que eu não conseguisse enxergar claramente, aí sim eu teria que igualar, teria que fazer todas as contas. Mas como o ponto está ali dado, está ali na minha cara, só testo, ó, verifiquei, testei, substituí, deu, bateu, ok. Essas coisas, né? Alguém está se perguntando, mas como eu vou saber? As coisas não tem como a gente saber. As coisas a gente só sabe se a gente está acostumado, tá fazendo exercício, atento ao que está fazendo, aos sinais que vocês têm. E aí, sinal quer dizer as coisas que você tem, né? Ou seja, aquilo que o exercício está indicando. Tá? Bom, então, dessa maneira, eu tenho a raiz de x menos 4x sobre raiz de 25 menos 9x. E aí, então, resolvendo as integrais, nós temos essa integral. Mas o Simbolab, né? O Simbolab, eu sempre lembro assim para vocês. Todo mundo conhece alguém que o Google Maps, que o GPS, né, deu um caminho estranho.